Hoje a gente vai falar sobre um quadrinho que saiu no Brasil com o nome de Mal-Estar. É um quadrinho da Dark Side de terror e suspense que foi publicado originalmente na França pelo Antoine Maillard. Ele desenha e escreve o quadrinho. É um autor que tem um trabalho majoritariamente no campo da ilustração editorial, o que faz muito sentido com o estilo dele. O estilo dele tem um quê quase desse estilo corporativo que faz muito sucesso entre capa de revista, ilustração de interior de revista, né? E que ele traz um pouco para dentro do quadrinho. Do que se trata, né? Mal-Estar. Mal-Estar conta a história de um assassino, de uma cidade onde um assassino começa a matar jovens. E isso vai afetar psicologicamente a vida de 3 amigos que estão no colegial que moram naquela cidade. Eles vão ficar afetados no ponto de vista psicológico, espiritual. Chegam até a se questionar um pouco o sentido da vida e por que aquela cidade ali não exatamente acolhe eles, ou por que eles não se sentem acolhidos de forma geral. Então, seria meio que um slasher existencial, se é que dá pra falar dessa maneira. A gente tem um assassino característico, com um visual característico, uma arma também singular, o bastão de beisebol, né? Trazendo essa iconografia, esses símbolos muito americanos. Beisebol, um esporte extremamente americano, ele traz para dentro, né? E sendo ele um francês, ele de alguma maneira tenta desconstruir um pouco o gênero. A gente vai discutir se ele consegue ou não, mas a intenção é claramente essa, com a HQ sendo desenhada em tons de cinza, né? Com bastante contraste de profundidade, contraste de, enfim, sombra, né? Um jogo meio duro de luz e sombra, né? A luz é sempre meio dura, bem delineada, né? Pois bem, a primeira coisa que me chama a atenção no quadrinho é a escolha de tradução do título. Aqui chegou como Mal-Estar. Lá nos Estados Unidos eles botaram Slash the Mall, a coisa mais estadunidense que tu pode pensar na tua vida. Só que na França, o quadrinho saiu como Lentelle, ou eu não sei pronunciar, mas a tradução direta seria o entalhe. Como um entalhe na madeira, né? De talhar madeira, de cortar madeira de alguma maneira. Eu acho um título curioso porque a tradução de slasher é tipo fatiar, né? Picar, retalhar, enfim, enfiar a faca, né? Enfiar uma lâmina de alguma maneira. E esse gênero tem nessa descrição o seu óbvio, né? É um gênero em que a maioria dos assassinos tinham facas, né? E a graça era ver os jovens, adolescentes serem retalhados por esse assassino e tudo mais. E é exatamente esse tipo de atmosfera que o Antoine Maillard vai trazer para o quadrinho dele. Ele vai fazer o gênero do slash, tentar operar, ou seja, né? Habitar um mundo onde as linhas tênues entre certo e errado, moralidade, ética, já não são tão claras quanto eram nos anos 80, né? E os anos 80 elas já não estavam tão claras, mas a gente vem caminhando cada vez mais para uma sociedade que tem feridas existenciais, todo mundo, né? Depressão, ansiedade, enfim, toda sorte de problemas psicológicos. E ele vai tentar fazer o slasher dele habitar nesse mundo, né? De fato. Pois bem, vamos começar falando sobre essa ideia de que o slasher é o ápice do terror. Cara, já disse isso em outros vídeos, né? Eu gosto muito de cinema de terror, muito mesmo. Eu acompanho a maioria dos lançamentos, fico assistindo as coisas antigas, né? E vou catalogando tudo. Eu tenho um podcast de filmes de terror, vou tentar lembrar
de deixá-lo aqui na descrição do episódio para vocês ouvirem, né? Com o meu grande parceiro Chico. E a gente sempre fala toda semana sobre um filme de terror, ou sobre vários filmes, ou sobre um movimento específico do cinema de terror. E desde que eu comecei essa pesquisa, vamos dizer assim, né? Eu comecei a realmente ver filmes constantemente, ampliar a minha bagagem no gênero, eu percebo que, na verdade, existe uma inflação, existe uma falsa ideia de que o centro do terror seria o slasher, né? Existe um movimento nostálgico dos anos 80 que já está perdendo força. Acho que isso lá em 2016 era a grande coisa dos produtos de entretenimento. Mas em 2016 não por acaso, né? Acho que a primeira temporada de Stranger Things é de 2016. Então, as pessoas estão todas olhando para os anos 80 com esse olhar meio nostálgico. E eu acho que o quadrinho do Mailad se aproveita disso. E não à toa a tradução americana deixa muito claro que eles estão querendo explorar esse filão do mercado. Olha só como esse quadrinho faz referência aos anos 80, é um slasher, só que em quadrinhos, vamos cinema e tal, pega justamente isso, e aí tenta dar essa cara meio alternativa, inteligente, cult, chame do que quiser, pra dentro do quadrinho. Mas se você realmente estudar a história do cinema de terror, você vai entender que, na verdade, e isso é na minha concepção, os anos 80 foi o começo do declínio do terror. É muito visível. Você pega os clássicos dos anos 30, Monstros da Universal, até os filmes de satanismo nos anos 70, que foi uma corrente, né? E isso eu tô falando de cinema comercial, né? Se a gente entrar no cinema realmente underground, independente, experimental, a gente vai achar coisas muito fodas. Mas eu não tô abarcando isso, tô falando do cinema comercial somente. Até esse cinema comercial, se você pega esse recorte dos anos 30 aos anos 70, tem coisas muito mais interessantes. A gente tem Hitchcock, né, um dos grandes mestres do terror. A gente tem na Europa clássicos do Euro-horror, especialmente na década entre as décadas de 60 e 70, na Itália com Dario Argento, Sérgio Martino, Mário Bava, beleza. Tem também os filmes do Jean Rollin, tudo bem que ele entra nos anos 80 fazendo filmes, mas ele também faz muitos filmes dos anos 70, né? Os filmes da Hammer, né, filmes britânicos que vão pegar esses contos clássicos e filmes como, acho que é Carne para Frankenstein, né, ou é Carne para... Enfim, Sangue para Drácula e Carne para Frankenstein, lembrei agora. Filmes que se propõem a ter uma outro tipo de sensibilidade um pouco diferente da americana. Aqui no Brasil você vai ter o José Mojica, né, Marins, o famoso Zé do Caixão, fazendo filmes muito interessantes, né? No começo da carreira dele, fazendo filmes de um jeito, pensando um pouco mais o cinema, as vias do cinema clássico de terror, anos 50, por aí. Aí depois ele vai começar a andar em cima de tendências, vai fazer filmes metalinguísticos, como, por exemplo, o Exorcismo Negro, que foi o tema de um dos episódios que a gente gravou no podcast. Ele ainda não saiu, mas vai sair em breve. Enfim. Então, tem uma riqueza muito grande, né? Mas o que acontece a partir dos anos 70? Bem, as pessoas fazem um recorte da estreia do Tubarão, né? Como a financiarização máxima do cinema, o blockbuster. Cinema como investimento de acionista e produtor para fazer as salas encherem. Hollywood, durante muito tempo, trabalha como uma indústria, né? Tem os seus estúdios fechados, as suas distribuições fechadas e o seu método hollywoodiano. E isso vai se modificando e Hollywood vai
se aproximando muito mais de um mercado financeirizado mesmo, com acionistas apostando em filmes de média-metragem para tirar... eu aposto 12 milhões aqui nesse filme porque eu sei que vai ter 30... e apostando nas superproduções, você pega, por exemplo, os filmes da Marvel, são números astronômicos. Tudo bem, tem que ser feita uma comparação séria da inflação, exato, tipo assim, não... Talvez o custo de um Star Wars da década de 70 não seja maior do que o filme da Marvel em proporção, né? Considerando a inflação e considerando outros fatores. Tudo bem, mas em número, né, sabe, bilhões de orçamento para fazer um filme. Isso não quer dizer que não existia na Hollywood clássica, obviamente, mas tem claramente um modelo de produção diferente. E o slasher, ele entra na esteira da Hollywood enquanto um comércio, né? Enquanto esses filmes excessivamente comerciais que escolhem filões de público, né? Com demografia, idade, gênero, tipo de... Enfim, tudo isso é recorte financeiro, né? Para fazer as suas apostas. E o slasher, quando ele surge, ele vai surgindo muito paulatinamente, com filmes como o Black Christmas, né? Esqueci o nome em português. Acho que é Noite do Terror. Ou, por exemplo, o Massacre da Serra Elétrica, que vão estabelecendo de leve as bases do que vai ter o slasher. Então, tem um assassino oculto que mata adolescentes. O filme tem elabora um certo moralismo. No caso do Massacre da Serra Elétrica, não, né? É totalmente amoral aquele filme. Mas no caso do Halloween, por exemplo, dá para você ter leituras, embora o John Carpenter não diga que não tive nenhuma intenção de fazer regras como personagens que transam vão morrer. Mas aconteceu, né? Foram coisas de roteiro específicas do Halloween que se transformaram em tropos de gênero. E aí vai ter o Sexta-feira 13, que eu acho que é o declínio de tudo. Sexta-feira 13, ele entra como um grande sucesso de bilheteria, com pouco investimento. O filme foi muito barato e foi um sucesso e gerou 1 bilhão de continuações. E aí começou a virar epidemia. E se você pega esses slashers, a maioria, cara, são realmente muito ruins, assim, são divertidos em algum nível, mas poucos têm, de fato, um valor enquanto uma obra, assim. Alguns são tediosos pra caramba, outros são cópias baratas de Sexta-feira 13. Um dos realizadores que soube reinventar o slasher foi o Wes Craven, com Hora do Pesadelo. Ele trouxe um vilão muito diferente, né, para dentro dos filmes. Ele trouxe um vilão que era sobrenatural, ele entrava nos sonhos. Até então, a maioria dos slashers tinham vilões físicos mesmo, né, que você poderia matá-lo. Mas como é que você mata o Fred Krueger, né? Muito, muito difícil pensar isso. Então, o vilão tinha esse quê de sobrenatural, né? Mas foi o próprio Wes Craven que vai ajudar a criar essa mentalidade de que o slash era o ápice, o símbolo do terror, com filmes como Pânico, o próprio Novo Pesadelo, que é um filme do Craven, que já brinca, assim, é um filme onde eles estão fazendo um filme novo do Fred Krueger e a atriz estava lendo o roteiro e começa a ser assombrada pelo próprio roteiro. Brincadeiras metalinguísticas que ele vai fazer no Pânico. E aí no Pânico, isso se exalta muito mais. Então, para legitimar o cinema, eu preciso colocar referência. Referência não é referência ao cinema de terror como um todo. É referência a uma década específica, que são os anos 80, né? Não tem uma multiplicidade de camadas nas referências. Então, você coloca especificamente nos anos 80 e você meio que confina o cinema de terror aos anos 80, esquecendo um monte de gente, esquecendo James Whale, que fez vários filmes do ciclo original de filmes de terror da Universal. Gente como, por exemplo, o Jacques Tourneur, não sei como fala, Tourneur, que
fez vários filmes ali de terror com uma pegada parecida do que a gente chamaria, com muitas aspas, de pós-terror hoje em dia, né? É um cara que lidava com a questão da imigração e da condição de ser estrangeiro no país de uma forma belíssima, em filmes como Cat People, Leopard Man, por exemplo. Eu acho que é dele o White Zombie, né? Enfim, algum filme que tem zombie no nome é dele, que também lida exatamente com essa condição do estrangeiro, né? Então, sim, existiam filmes críticos, existiam filmes divertidos, né? Existiam todo tipo de filme antes dos anos 80 que faziam tudo aquilo até com mais, né, com mais força, com mais relevância, com mais maturidade, enfim. Pois bem, só que criou-se essa imagem de que o cinema americano dos anos 80 é a representação do terror, o slasher especificamente, e aí você vai cair em quadrinhos como esse, do Anthony Maillard, que, vou ser muito direto ao ponto, esse quadrinho tem toda a pose de ser um quadrinho intelectualmente desafiador. Eu vou falar sobre as dores de uma geração, e não consegue nem arranhar nem a superfície de nada, certo? O quadrinho vai se desenvolvendo e conforme os assassinatos vão acontecendo, você vê aquilo afetando a vida, especialmente de dois jovens, o garoto e a garota do grupo de amigos. Tem um terceiro, mas ele é mais away, assim, um cara mais tranquilão e não se afeta por essas, digamos, consequências existenciais dos assassinatos. No garoto, isso vai gerar nele uma vontade dele mesmo destruir as coisas, né? De matar. Ele mata um gatinho e tal. Então você vê que tem uma espécie de efeito rebote na psique de um garoto como ele, que é claramente não aceito pelos demais, é meio que o nerd da sala, o desenho dele meio o garoto de óculos, né? Meio desajeitado. E você vê aquilo ali se refletindo numa espécie de vontade de matar que é muito tipicamente americana, desses atiradores em massa, dessas pessoas que vão nas escolas e sair metralhando os amiguinhos e a professora. Que é um fenômeno americano, né? A ideia de um psicopata juvenil, né? De um maluco juvenil, um Jeffrey Dahmer ou qualquer coisa do tipo. E na garota, você vê que ela é claramente... Eu não sei exatamente... acho que não fala no quadrinho qual é a etnia dela, mas ela é uma pessoa amarela, né? E claramente ela não é muito aceita, assim, apesar de não ter necessariamente uma discriminação descrita no quadrinho, mas você subentende, só vendo os traços dela, que isso acontece porque ela tem um jeito meio durão e as pessoas não gostam muito dela. Então você já faz associação, tipo, ela é de família de imigrantes, talvez, né? E a mãe dela é uma beberrona que não cuida dela e não faz nada para se aproximar da filha, enfim. Então ela ganha um certo dinheiro vendendo drogas, né, traficando, e ela assim, nos olhos da sociedade, ela é pior que o garoto, né? O garoto, o aluno exemplar, o garoto quietinho, a mãe é da igreja e tal, mas ele é um psicopata, assassino, maluco por dentro. Já a garota, ela tem tudo na vida dela delineado para ela ser escrito, para ela ser a pária social, mas na verdade, quando os assassinatos acontecem, aquilo mexe com ela de um jeito que a única coisa que ela quer fazer é juntar um dinheiro e ir embora daquele lugar imediatamente, porque é um lugar que não a acolhe, e ela não vai acolher aquele lugar, ela vai embora. Já o garoto, quando vai se tornando psicopata, ele acolhe o lugar. O que eu quero dizer com isso? Se aquele lugar gerou um serial killer maluco que mata jovens com um bastão de beisebol, por que não gerar um segundo? E aí, é nesse sentido que eu tô falando que ele acolhe esse lugar, né? Ele entra, ele absorve a atmosfera daquele lugar. E para não dizer que
falando assim parece interessante, né, esses pontos, mas o Antônio Maillard não se aprofunda de fato nesses pontos. Ele está mais interessado em desenvolver isso da forma mais básica possível, com diálogos muito confortáveis. O quadrinho tem uma leitura muito confortável que incomoda pra caramba, porque se tu pensa criticamente esse quadrinho, tu vê que ele tinha que ter uma forma de se contar desconfortável, mas com esse ritmo dele de mostrar todos os detalhes, não tem, quase nada ficou oculto, sabe? É um desenho muito feito para ilustração editorial mesmo, um desenho efetivo em mostrar alguma coisa, mas que às vezes me parece não pensar a história, a maneira que ele compõe os quadros, não parece pensar a história de uma forma mais misteriosa, de uma forma mais insalubre mesmo. Você lê o quadrinho rapidão, você lê numa sentada e lê rapidão. Eu fiquei pensando, cara, será que um quadrinho com essas características, que são tão doloridas, que explora, uma ferida realmente social, né? A figura do psicopata é uma, ferida social enorme nos Estados Unidos. Nós somos o ápice do mundo, o ápice da civilização, o país mais rico de longe, de muito longe. Nós somos um império, mas a gente também produz pessoas tão doentes assim, né? Com problemas tão profundos assim. Então, esse conforto que o quadrinho traz na leitura, nas páginas, pouco diálogo somente quando é necessário, sem uma voz narrativa muito característica para cada personagem, sem nenhum tipo de desafio muito grande na diagramação das páginas. Sabe, é tranquilo de ler. E eu fiquei pensando exatamente, será que será que uma história assim pede que o quadrinho seja quase um passeio no parque? Entendeu? Entendeu o que eu tô querendo dizer? É exatamente isso, né? E aí gera esse efeito paradoxal, porque quando ele expõe todos esses problemas, esse mundo tristinho, onde tudo é preto e branco e tal, ao invés de tu sentir a repulsa e querer fugir, sair correndo dessa merda, que é uma coisa que eu sinto nos quadrinhos do Gerlach, um autor brasileiro que faz quadrinhos, escreve quadrinhos dentro de um mundo meio que de marginalidade, e tu sente que aquele mundo não é legal de habitar, apesar de serem quadrinhos de humor, ele vai totalmente na contramão. São quadrinhos de humor que deveriam ser confortáveis e divertidos, mas sempre tem uma coisa meio agoniante nos quadrinhos do Gerlach, né? Aqui não. Tu cria uma história que deveria ser agoniante pra ti, deveria ser difícil de ler, mas é tão confortávelzinho, tão bom de ler, que bom no sentido não de, olha como eu acho qualificada essa obra de arte, mas tipo, fácil de ler, né? Que você cria quase uma empatia por essa tristeza, pô. Tu fica pensando, seria tão massa morar nessa cidade, olha só como esse assassino é massa, ele tem essa estética e tal. E, porra, se isso fosse para quesito de diversão, como por exemplo nos slashers dos anos 80 mesmo, pô, tem uma beleza no Massacre da Serra Elétrica, na forma que ele filma as estradas. E aí, tipo, aquele lugar é um inferno de merda, mas tu não quer, tipo assim, tu não deveria querer estar ali, mas é tão bonito que tu quer. Só que, tipo, parte do ponto é esse, né? De enxergar essa beleza e tal, e ter uma coisa de diversão mesmo, de querer ver as pessoas retalhadas e cortadas. Eu entendo. Mas aqui não. Aqui o quadrinho explora em seu conteúdo tenta explorar no seu conteúdo uma tristeza fundamental, humana, de ser adolescente, de não ser aceito, mas, por outro lado, ele te faz querer estar nesse mundo, entendeu? Enfim, então eu já estou aqui me repetindo. E aí, pensando agora no enredo, em todos os pontos chave, né? Você analisa assim, adolescentes desajustados, que são escritos de uma forma meio rasa, até estereotipada de alguma maneira, que querem ir embora de uma cidade que não os aceita. Cara, isso é a trama de 1 bilhão de livros, quadrinhos, filmes sobre adolescência, especialmente vindo dos Estados Unidos. Quando tu
toda essa pose de slasher que o Maillard coloca no quadrinho dele, quando tu tira esse estilo bonito, editorial, que ele coloca no quadrinho dele, que não tô falando que é feio, assim, o cara desenha bem, né? Mas tem uma coisa realmente, uma pegada muito revista, super interessante, assim. Nas ilustrações dele, especialmente as profissionais, né? Nesse quadrinho ele tenta ser mais ácido, assim, com esse estilo preto e branco, meio, né? É um pouco mais arriscado, mas ainda não o suficiente, beleza. Quando tu desce pro quadrinho disso tudo, tu fica com uma trama adolescente boba, clichê, né? Que tu já viu um monte de vezes. Eu vou sair daqui, vou para outro lugar, viver minha vida. Quase um coming of age, né? Um romance de formação, como a gente diz em gênero, literatura de gênero, mas sem muita substância, né? Então, assim, você não tem as partes legais do slash, de ser divertido. O cara fez um slash ser um tratado sobre a depressão juvenil. O cara, na hora de se aprofundar nos personagens, mesmo, beleza, ele tem essa proposta, vamos nos aprofundar, não se aprofunda, não diz a que veio, e no final é só uma história de adolescentezinho sem muito significado, vazio, tedioso, entediante, que é um sinônimo de tedioso. E quando a gente começa a chegar em tantos sinônimos e tantas redundâncias, é hora de terminar o vídeo. Não recomendo o quadrinho, de fato, acho que não vale a pena. Teve um hype em torno dele lá, acho que justamente por essas questões do quadrinho tentar trazer uma alusão a cinema slash, mas é todo atabalhoado, é o quadrinho de estreia do cara, espero que ele faça quadrinhos melhores, espero que a gente supere os anos 80 como símbolo de qualquer coisa. Essa década foi reacionária pra caralho.